Vamos para um papo muito bacana no Você Bonita. A gente vai falar, já vou contar para vocês primeiro. Eu vou cumprimentar querido Domingos Mantelli. Seja bem-vindo. Prazer em recebê-lo mais uma vez. Prazer, ginecologista, obstetra. E que hoje vai falar de um assunto que eu acho interessante antes de tudo. Não só para esclarecer, para que a gente tenha essas informações e quem passe aí pela gestação, quem está pensando numa possível gestação, mas como curiosidade. Todo mundo tem curiosidade quando olha para uma barriga de uma grávida. Fala, mas essa barriga está muito grande. Será que esse neném está muito grande? Ah, não, mas está muito pequena a barriga. Tem isso, né? Não, está muito pequena a barriga dela. Acho que o neném está pequenininho. Vamos entender o tamanho, o peso de cada fase da gestação? Olha que assunto bacana. E para isso você trouxe aí alguns exemplos. Algumas coisinhas para a gente ilustrar o tamanho desse bebê, para a gente ter uma ideia do tamanho total. Porque, na verdade, quando a gente fala do tamanho da barriga, a gente tem que imaginar que não é só o bebê. Sim. A gente tem bebê, placenta, o líquido amniótico, uma série de coisas, né? Tá. Mas aqui a gente vai mostrar basicamente o tamanho do bebê. Certo. Que tamanho que ele está em cada fase, do primeiro até o 9º mês. Ai, que tudo. Vamos começar no primeiro, então? Vamos lá. E aí? Primeiro mês, o que é esse primeiro mês? Primeiro mês é um período de divisão celular. É um aglomerado de células que começam a se dividir e começam a formar já nesse primeiro mês o tubo neural do bebê. O que é esse tubo neural? Que vai dar origem ao cérebro, à medula espinhal. O coração está começando a ser formado. Então, para a gente ter uma ideia, esse bebezinho ele mede apenas de 2,5 a 3 milímetros. Uau! Ele é muito pequeno. Ele é menor que um grão de arroz. Sério? Você trouxe um grão de arroz? Tem um grãozinho de arroz minúsculo aí. Aqui, vamos mostrar o grão de arroz. Então, no primeiro mês, quando muitas mulheres ainda nem sabem que estão grávidas, elas estão com um grãozinho de arroz, olha lá. Com menos de 1 grama. Uau! Ou seja, é muito pequenininho e já tem, inclusive, um coração em formação. Já tem um coração dentro. Formando já nessa fase. Que sensacional, a natureza é demais, né? Fantástico, né? E aí? Depois vai passando o tempo, as mulheres descobrem a gravidez. Descobre a gravidez geralmente em torno do 2º mês. Então, no 2º mês, esse bebê já está um pouquinho maior, em torno de 3 centímetros, pesando em torno de 5 gramas, ainda bem miudinho, mas olha que fantástico, já tem um coração batendo. Batendo nessa fase. Um coração batendo, nutrindo esse bebê de sangue, ou seja, ele já tem circulação. Tá. Ele já está com o sistema nervoso praticamente formado, ou seja, com a parte da medula, a parte do cérebro já em formação. Então é uma coisa incrível. E olha que interessante, nessa fase ele é do tamanho de uma azeitona, aproximadamente. Gente, como é que pode o bebezinho no tamanho de uma azeitona já ter cérebro e todo esse sistema de... E não só isso, quando ele é menino, nessa fase já está começando a formar os testículos. Jura? E nas meninas os ovários. Não acredito. Já nesse período, desse tamanho. Deste tamanho. Então, 2º mês de gestação. 2º mês de gestação. 8 semanas. Aproximadamente 8, 9 semanas, que é quando a mulher descobre, normalmente, que está grávida. Está grávida. Quando já aconteceu o atraso menstrual. Olha isso. E ele já tem tudo isso e é do tamanho de uma azeitona. Incrível. É quando a gente vai fazer... a diretora também está grávida, né? Então, a gente até comenta, a gente vai fazer ultrassom, no ultrassom fica tão grande... amplia tanto que a gente fala, nossa, ele já é desse tamanho. E, na verdade, ele ainda é uma azeitona. Bem pequenininho, exatamente. Bem pequenininho. Aí, vamos para o 3º mês, quando a mulher passa aí pelas 12 semanas. 12 semanas, o bebezinho está em torno aí de 6,5, 7 centímetros, pesando em torno de 15 gramas. Tá. E olha que interessante, nessa fase o bebê ele já boceja. Nossa. Desse tamanho, ele já boceja, ele já consegue deglutir o líquido amniótico, ele já engole o líquido amniótico e já tem até soluço. Com 3 meses? Com 3 meses. E ele já está se movimentando ativamente na barriga da mãe. Só que ainda não são perceptíveis esses movimentos. Às vezes, nessa fase, a gestante confunde o movimento com o movimento intestinal. Porque a gestante tem um aumento desse peristaltismo intestinal. Então, às vezes, confunde como sendo movimentação do bebê, mas ainda não é. Ele se movimenta, mas ainda não é perceptível. Não dá ainda para sentir. Ainda não. E ele é do tamanho de um limão. Do tamanho de um limão. Que belezinha. E já tem tudo isso que a gente falou, até boceja. Até boceja. Nessa fase ainda a barriguinha ainda não apareceu. É verdade. Ainda está sem barriguinha. 12 semanas ainda, só a gestante acha que tem barriga. Exatamente. Né? Ninguém nota e a gestante fica assim, não, mas olha, tem uma barriguinha. Todas elas passam por isso, é muito divertido. Colocamos aqui. Em seguida, vamos então para os 4 meses. Para o quarto mês de gestação, o bebê, olha como a natureza sabe, ele praticamente dobra o tamanho dele. Então ele vai de 6,5 centímetros, 7 centímetros para em torno de 15 centímetros. E olha esse peso que absurdo, ele vai
torno de 15 gramas para 250 gramas. Então é nessa fase. Ele aumenta muito de tamanho nesse período, que é o período em que a barriga começa a ficar um pouquinho mais saliente, que a gestante consegue dizer, agora estou grávida. Então é do terceiro para o quarto mês. Do terceiro para o quarto mês, que é quando esse útero ele sai de dentro da pelve. Então ele começa a aparecer mais. Então é o momento em que o bebê já começa a exercitar alguns movimentos respiratórios. Ele não respira lá dentro, mas ele exercita alguns movimentos respiratórios. Então o bebê já está bem ativo dentro da barriga. Olha que bacana. E aí ele é de que tamanho? Do tamanho aproximadamente de uma manga. Então no quarto mês ele já está do tamanho de uma manga. Do tamanho de uma manga. Olha que interessante. Nessa fase ele já está praticamente todo formado. Ele já tem todos os órgãos. Todos funcionantes, porém agora esses órgãos vão só se amadurecendo com o tempo. Terminamos então no quarto mês, que ele está do tamanho de uma manga, mais ou menos, pesando quanto? Ali em torno de 250 gramas. 250 gramas, que gracinha. E ele já tem o quê, doutor? Vamos recapitular. Praticamente tudo formado, Tudo. Os órgãos todos. Tudo. Agora tudo somente amadurecendo. Né? Tá. Esses órgãos vão amadurecendo, já está exercitando o pulmão nos movimentos respiratórios. E ganhando peso com o passar dos meses, né? E muitas mulheres nessa fase já conseguem sentir aí algumas mexidinhas. Na verdade, vai começar a sentir a partir do quinto mês, que é onde nós vamos entrar no quarto agora. Eu não senti nada mesmo. No é que tem algumas mês, amigas precoces que sentiram. No quinto mês aí é efetivo esse movimento fetal, porque ele mexe muito demais, aí a mãe consegue sentir. Perfeito. Então, ele fica aproximadamente aqui do tamanho de uma berinjela. Nossa, que bacana. Então, peraí, 5 meses. 5 meses. Então, é um bebê que nessa fase é onde você consegue visualizar o sexo do bebê pelo ultrassom, descobrir se é menino ou menina. É quando você consegue sentir efetivamente essa movimentação, você sente ele chutar, ele está mexendo, ele dá cambalhota. Nessa fase, o bebê começa a escutar. Então, o sistema auditivo está formado, ele já começa a ouvir, o que é super interessante. Tá. Então, nesse período, quando você coloca músicas, ele já consegue distinguir, ou até a voz da mãe, do pai. Olha, então, muito interessante. Ele já chupa o dedo. Ah, que bonitinho. E uma coisa interessantíssima, nessa fase ele já começa a ter a diferenciação das impressões digitais, inclusive. Sério? Com apenas 5 meses. Não sabia. Muito interessante. E uma curiosidade, muita gente fala de gêmeos, mesmo gêmeos univitelinos, eles têm impressões digitais diferentes. São bem diferentes. São únicas, né? As nossas são impressões únicas, são únicas, mesmo em gêmeos idênticos. Mas por quê? Porque os movimentos que ele faz dentro do útero, quando ele raspa a mãozinha na parede uterina, na bolsa, formam pequenos sulcos e vão diferenciando essas impressões digitais. É por isso? É aí que a gente forma impressões digitais? As impressões digitais dos gêmeos são muito parecidas, mas elas se diferenciam por isso, por pequenos movimentos dentro do útero. Que interessante. Isso bem interessante. No quinto mês. No quinto mês de gestação. Perfeito. Aí nós vamos para o 6º mês de gestação. 6º mês de gestação, a gente já tem um bebê em torno de 35 centímetros, pesando aproximadamente 750 gramas, do tamanho mais ou menos de um abacaxi. Tá. Nesse período ele começa a crescer os cabelos. Então muitas vezes quando a grávida vem aquele mito de que quando é muito cabeludo, a mulher tem mais azia. Na verdade é que coincide esse período do bebê estar grande, o útero levanta, a mulher tem mais refluxo, tem um pouco mais de azia e é o período em que cresce o cabelo do bebê. 6º mês, então, começa a crescer o cabelo do bebê. Exatamente. Mas a gente ainda não consegue ver isso muito bem no ultrassom no 6º mês. Muito difícil, talvez no ultrassom em 3D, 4D você consiga visualizar alguma coisa, mas não é tão perceptível. E quantos centímetros e peso ele tem no 6º mês? 35 centímetros aproximadamente, em torno de 750 gramas. 750 gramas. Que gracinha. Ele se assemelha, então, a um abacaxi. O tamanho aproximado de um abacaxi. Olha isso, gente. Pensa, imagina um bebê no 6º mês do tamanho de um abacaxi. Que coisa. Dentro da barriga a gente não consegue imaginar isso. Esse bebê, na verdade, já está formado. Agora ele só vai ganhar peso. Então, quando a gente passa para o 7º mês, ele praticamente dobra. Ele vai para 1,5 kg aproximadamente. Chega em torno dos 35 a 40 centímetros já no 7º mês. Esse bebê, inclusive, ele já sonha. Com 7 meses ele já tem sonhos, ele tem ciclos de sono com sonhos. Olha que bacana. As unhas já estão todas crescidas, então já é um bebê formado. Perfeitinho. Perfeitinho. Nesse caso, no ultrassom 3D, 4D, a gente consegue visualizar bem o neném. Consegue. O rostinho. Muito bem, o rostinho, a feição dessa criança. Já vou mostrar a surpresa, hein, diretora? Ficou arrepiada. Gente, aguardem, eu vou mostrar para vocês em primeira mão a foto do João.
Vocês vão ver. Olha isso. Ai, meu Deus, doutor já viu. Eu já vi. É bem legal, porque inclusive dá pra ver a parte que você falou que ele é cabeludo, dá pra ver o cabelinho. Tem até uma franjinha. Aguardem, daqui a pouquinho. Vamos falar do 8º mês. 8º mês. 8º mês é um período mês que eu estou. Em que a gestante já sente bastante esse bebê, a movimentação desse bebê, e é o período que ele está ganhando mais peso, porque ele vai criar uma reserva energética de gordura para o momento do parto. Tá. Porque todo bebê, quando nasce, ele tende a perder 10% do peso. Sempre. Que é uma reserva energética que ele já tem. Tá. Então, ele ganha muito peso nessa fase. Então, o bebê que vai chegar em torno dos 2 quilos nesse período, aproximadamente 2 quilos, 1,8 kg, em torno de 42, 40 centímetros em média. Certo, ele já está então um bebezão. Já um bebezão. Já alguns bebês até com 45 centímetros, dependendo, obviamente, de cada gestante. Mulheres mais altas, dependendo da constituição familiar. Mas já são bebês grandes já. Nessa fase, ele ainda consegue virar, quem espera o bebê virar para um parto normal? Nessa fase ainda sim, é mais difícil. Ele gira bastante até o 7º mês. A partir do 8º, se ele assumir uma posição, é mais difícil dele mudar. Então, se ele já está de cabeça para baixo na posição de parto normal, a tendência é que ele fique assim. Legal. Mas pode acontecer dele virar. É mais raro, mas pode. E o 9º mês... O 9º mês é que dá uma ansiedade que não sei explicar o nome, né? Aquela fase maravilhosa de final de gestação, onde o bebê só está ganhando peso, onde ele se movimenta menos, porque ele não tem tanto espaço. Tá. Então, as grávidas não têm que se preocupar. O importante é que ele mexa pelo menos uma vez a cada 6 horas. Tá. Isso significa que ele está saudável, não precisa mais do que isso. E é um momento em que ele já está na posição própria do parto. Então, a tendência é que a grávida, aquela falta de ar que ela tinha, diminua um pouco, porque o bebê encaixa. Então, a barriga desce, que as mulheres falam, né? Então, descomprime um pouco o pulmão. Em compensação, aumenta a vontade de urinar, porque acaba comprimindo mais a bexiga, porque ele já está encaixado na cavidade pélvica. E aí, com 9 meses, ele tem, normalmente, o tamanho que nasce um bebê já não prematuro, né? Já depois um bebê chamado de termo, né? Um bebê que já de 40 semanas, entre 38 e 40 semanas, em torno de 50 centímetros, pesando em média de 3,2 kg a 3,5 kg. Certo. Abaixo disso não quer dizer que o bebê não vai ter saúde ou que tem algum problema, né? Nenhum. Tem bebês que nascem com 2,9 kg, 3 kg, mas a constituição familiar é pequena. Entendi. Então a gente não pode esperar um bebê muito grande numa família em que os pais não são grandes. Muito bom. Gostaram? Olha que bacana fechar os olhos e imaginar a natureza agindo, assim, do tamanho de cada fase, quantas coisas o bebê já tem com tão pouco tempo. Isso é fascinante, acho que para todo mundo. Então agora, diretora, para a gente fechar, eu prometi em primeira mão a primeira foto do João no ultrassom 4D, que foi feita há pouquíssimos dias. Olha lá, conheçam aí. Olha lá, o meu príncipe. Não chora você também. Senão eu choro, não faz isso, olha lá. Ai, que bonitinho. Então, doutor, aquilo ali em cima é o cabelinho mesmo? Já é o cabelinho começando a aparecer. Ai, já está até com uma pequena franja ali. Como é que pode? Olha isso, mas gente. Você percebe que dá para ver bem as pálpebras, já dá para ver a feição do rosto, a boquinha, o nariz bem formado. Olha, já é um bebê totalmente formado que agora só vai ganhar peso. E já tem bochecha? Como é que pode? Já. E nessa fase ele já abre o olho dentro da barriga? Já abre o olho e já consegue distinguir o claro do escuro. Ele não enxerga, mas ele distingue o que é claro e o que é escuro. Que interessante. É muito interessante. É isso aí. Esse é meu príncipe. Obrigada, doutor Domingos. Imagina, parabéns. Muito legal, um assunto interessante de verdade, eu acho que para todo mundo. Porque a natureza é muito sábia, é muito bonito imaginar esse ciclo. Né? É verdade. Para homens, mulheres, é muito legal. E você explicou muito bem. Obrigada mais uma vez, viu? Obrigado, eu que agradeço e parabéns. Obrigada. É uma grávida linda. Acho que você volta ainda antes de eu sair, por favor. Se Deus quiser. Quem quiser entrar em contato com o Dr. Domingos Mantelli, ginecologista e obstetra, o site www.domingosmantelli.com.br domingosmantelli.com.br. Obrigada mais uma vez. Obrigado a você, Carol. Tudo de bom e até a próxima. Igualmente.